Olá, meu nome é Carla de Oliveira, eu sou nutricionista e eu vim conversar com você sobre o Projeto Verão. Projeto Verão é sinônimo de uma época que as pessoas querem entrar em forma, né, para as férias, para as festas, para o carnaval. E aí muitas pessoas, elas fazem alimentação equilibrada e atividades físicas ao longo do ano. Então elas chegam nessa época tranquilamente, aproveitam suas férias, suas festas. O que acontece é que algumas pessoas, elas parecem que entram numa corrida contra o relógio. Nossa, o verão está chegando, eu preciso me preparar. E aí elas entram naquelas dietas restritivas que nós falamos no vídeo 1 e os riscos que elas têm para a saúde, começam a fazer atividade física, as clínicas de estética também ficam lotadas, as pessoas parecem que buscam um milagre, né, fazer alguma coisa em um curto período de tempo, e elas mudam os hábitos apenas temporariamente. Acontece que se a gente pega uma pessoa que faz uma alimentação balanceada ao longo do ano, ela consegue se permitir, nessas festas, comer alguma coisa, comer um doce, muito diferente de quem faz uma dieta restritiva, que vai acabar não aproveitando absolutamente nada. E aí você deve estar pensando, nossa, então como eu vou fazer, né? O verão tá aí e eu não fiz nada. Muito pelo contrário, dá pra gente começar a mudar os hábitos sim durante as férias, e aí ter isso ao longo do ano todo. E aí chegar no próximo verão do jeito que você gostaria de estar, né? Então é uma época de calor, então a gente pode incrementar a nossa alimentação com mais frutas, mais verduras, mais saladas frescas, com água. E a gente pode também nas férias começar uma atividade física diferente, se você vai à praia, caminhada, começar novos hábitos para que quando você volte à sua rotina normal, você consiga colocar esses bons e novos hábitos em prática. E você, como pretende passar as festas de final de ano e as suas férias? Espero que não seja com restrição, porque agora a gente tem muitas festas, muitas confraternizações, tem aqueles alimentos que a gente não consegue consumir ao longo do ano, como é o caso do panetone, né, que é especial nessa época. Então tudo isso é possível de a gente realizar nas nossas festas e nas férias, né? A gente pode consumir de tudo um pouco, desde que haja um equilíbrio. Então a permissão é diferente da permissividade, né? É permitido consumir desde que haja um equilíbrio. Se a gente vai num churrasco, a gente não vai comer o churrasco todo, a gente vai lá, porciona, pega o que a gente presta atenção à nossa fome, né, à nossa saciedade e consome de uma maneira equilibrada e adequada. A mesma coisa na noite de Natal, tem a ceia de Natal, tem uma variedade de alimentos, então a gente escolhe lá o que é melhor, o que a gente tem mais, gosta mais, né, de acordo com o gosto pessoal, e depois a gente sabe que vai ter esse alimento de novo no dia seguinte, enfim, em outras vezes da vida não vai ser a última vez que a gente vai consumir, então dá para consumir um pouco, dá para consumir em todas as festas alguma coisa, sem ter problema, dá pra gente aproveitar o verão, dá pra gente aproveitar as festas e mesmo assim ter uma alimentação saudável. Então, o que eu proponho para vocês é um projeto verão diferente, né? Um projeto verão aí para a vida toda, mudando pequenos hábitos agora, se a gente colocar algumas diferenças já no nosso dia a dia, e aí depois a gente leva isso para a vida toda ao longo do ano. É isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo hoje. Vou apresentar algumas dicas de como fazer isso. Então, o primeiro passo é fugir de milagres, de dietas radicais, de dietas que a gente pega em revista, na internet, né? Fugir dessas dietas da moda. É o que a gente conversou no vídeo 1. Elas não são boas para a saúde, né? A gente já sabe que 95% das pessoas que fazem uma dieta restritiva, elas voltam a ganhar peso ou até mais peso do que elas perderam. Então, para que a gente vai colocar uma estratégia que já tem só tem 5% de chance de dar certo, né? 95% das pessoas fracassam e não é culpa delas. Para que a gente possa chegar ali nas nossas férias, né, no nosso período de descanso, de praia, de campo, de uma maneira saudável, feliz, curtindo o nosso corpo e curtindo tudo que as nossas férias nos dão o direito de aproveitar. Você, Manuela, você faria alguma dieta que você tenha visto na internet? Dieta de fruta? Eu já vi famoso fazendo uma dieta louca, de comer só sopa, de dieta do líquido, mas não lembro. O segundo ponto é cuide da sua saúde. Como está a sua saúde? Você já se perguntou? Você dorme bem, se alimenta bem, consegue fazer todas as suas atividades de uma maneira saudável e tranquila? Você já viu se conseguiu perder muito peso ou se ganhou muito peso recentemente? Pode ser alguma alteração hormonal. Então é sempre bom procurar um médico, um profissional habilitado, para que ele possa fazer uma avaliação, um check-up da sua saúde e ver como você está. O terceiro ponto é ame seu corpo e seja gentil com você.
Então ame tudo que o seu corpo é capaz de fazer, correr, andar, ir à praia, descansar, estudar, passear, ir ao cinema, né? O nosso corpo ele é capaz de muitas coisas, e o nosso corpo é onde a gente mora, ele deve ser o nosso melhor amigo. E como a gente trata o melhor amigo? Com carinho, com respeito, a gente é afável, não é? E é isso que a gente deve tratar o nosso corpo dessa maneira. Hoje a gente vive numa época de uma ditadura de beleza muito forte, onde os corpos são muito photoshopados, né? Todas as imagens que nós vemos na mídia, inclusive a internet, elas passam por um processo de Photoshop, né? Então, de alteração da imagem, e isso faz a gente acreditar, como a gente vê muito essas imagens com frequência, que aquilo é um ideal de beleza, mas na verdade não é, porque ele nem existe, não é verdade? Se ele é todo modificado, é um padrão que não existe. Essa imagem é um exemplo do que a edição pode fazer com uma pessoa, né? Esse é o jogador Neymar. Vejam que na foto foi totalmente modificado, a pele dele está clareada, o cabelo está mais claro, foi também modificada a arcada dentária, né? Então criaram assim um novo Neymar, uma pessoa que não existe. Quando a gente entra muito em contato com essas imagens modificadas, a gente começa a acostumar, achando que todo mundo é perfeito, que a pele de todo mundo é lisinha, que ninguém tem marcas. Veja, essa atriz, tiraram as marcas de expressão dela através da edição de imagens, né? Então tem luz, tem maquiagem, mas tem também uma edição de imagens bem pesada. E é essa de uma marca famosa que deixou a modelo super magra, mesmo a modelo na primeira foto, totalmente diferenciada. Então procure resistir a esse movimento, né? Se você percebe que você está muito em contato com essas imagens, ou se você segue aí pessoas no Instagram, por exemplo, que mexem muito no corpo e que alteram as imagens, deixe de seguir se isso te faz mal. Faça uma limpeza aí, um detox nas suas redes sociais, né? E comece a seguir quem te inspira de maneira de verdade, né? Com imagens reais, com qualidade de vida. Faça um exercício de olhar no espelho e ver o que você gosta, de abraçar aquele amigo querido que é o seu corpo, é o seu veículo, né? E se você também quiser começar uma atividade física, procure saber o que tem, o que você gosta, uma arte marcial, natação, veja alguma coisa que você se adapta e que seja mesmo do seu gosto. A atividade física é sempre importante. E se precisar, procure um profissional especializado, né, um educador físico que pode te orientar de uma maneira adequada. O quarto ponto é respeite a sua fome. A fome é um sinal biológico, assim como a gente quando tem sono é um sinal, quando a gente quer ir ao banheiro é um sinal, a fome é a mesma coisa. Então a gente tem que respeitar a nossa fome, né? Isso significa escutá-la. Então quando a gente está com fome, a gente tem que manter o nosso corpo nutrido. Esse é um sinal de que a gente precisa de energia, a fome é um sinal que a gente precisa de energia para continuar as nossas atividades. E a única pessoa que pode sentir fome por você é você. Só você pode saber a hora que você está com fome e a hora que você está saciado. Isso a gente só consegue perceber quando a gente está atento ao nosso corpo, né? Prestando atenção. Essa época agora de férias e festas é uma boa época para a gente escutar o nosso corpo, quando a gente está mais relaxado. E a gente leva esses sinais depois para a vida toda, né? Então perceba quando você sentar para comer, olha, estou com fome. Quando estiver mais ou menos no meio do prato, você faz uma avaliação. Estou saciado ou ainda estou com fome? Se estiver com fome, continue saboreando seu prato, né? Mas perceba quando você está com fome e quando já está saciado, que é a hora de começar a comer e a hora de parar. Essa é uma escala, uma ferramenta que pode ajudar você a sinalizar quando você está com fome, quando você está satisfeito. É uma ferramenta simples, mas importante para esse começo, caso você tenha perdido esses sinais, essa habilidade de perceber quando você está com fome e quando você já está saciado. Procure fazer, mesmo durante as férias, as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E não fique muitas horas sem comer, porque você ficando muito tempo sem comer, você vai chegar numa próxima refeição com muita fome, né? E aí que a gente acaba não conseguindo escolher as melhores opções. A gente acaba ou comendo demais, ou às vezes até perdendo mesmo o momento de comer. Esse quadro mostra a diferença entre a fome física e a fome emocional. A fome física, aquela que a gente sente mesmo, né, ali o estômago, então aparece aos poucos, ela pode ser adiada se necessário. Se, por exemplo, aquela hora não dá para você comer, você precisa esperar um pouco, esperar a sua hora do almoço, você consegue adiar. A fome emocional não, ela aparece repentinamente, então tem uma sensação de urgência, você precisa comer imediatamente. Na fome física, você fica saciada com uma quantidade regular de comida, sem precisar exagerar, diferente da fome emocional, que você tem um desejo de comer muito, né? E assim, por mais que você coma, você não está saciado.
Ou na fome física também, dependendo do alimento, não existe uma sensação de estômago pesado. Mas na fome emocional sim, porque a pessoa acaba consumindo muito além do que ela precisa, porque ela não está escutando ali a fome e a saciedade dela, né? Ela não está escutando o organismo quando ele já está saciado, então ela acaba passando do ponto. Na fome física, a pessoa se sacia com alimentos regulares que ela está acostumada a comer no seu dia a dia, diferentemente da fome emocional, que são desejos específicos, geralmente por alimentos mais calóricos, né? Então, chocolates, pizzas, pães e massas. Na fome física, não há um sentimento de culpa. Já na fome emocional, existe um pensamento, um peso na consciência logo após consumir os alimentos. Esteja atento à qualidade do que você come. Observe que a quantidade de calorias não é um indicador de qualidade. Aqui nós vemos um comparativo, né, de dois pratos, ambos têm 520 calorias. Observe que comer de maneira saudável não significa comer menos. Olha esse prato com arroz, feijão, carne, salada. Ele tem uma quantidade maior de comida, né? Tem até uma fatia de mamão ali de sobremesa. Uma quantidade maior de alimentos, uma variedade. Então, provavelmente você vai se sentir mais saciado e vai ter também todos os nutrientes que você precisa, fibras, não é? Enquanto o outro é um pedaço pequeno de torta de refrigerante. Provavelmente, se você consumir esse alimento, você vai ter fome mais cedo. Então, você vai acabar comendo mais calorias ao longo do dia. A água ela é muito importante para o nosso organismo, né? A água ela tem diversas funções no nosso corpo é formado de água, então nada mais importante nessa época de verão do que a gente manter o nosso corpo hidratado. Eu vou falar de algumas estratégias que eu utilizo para o verão. Eu acredito muito na ingestão de carboidrato mais na parte da manhã e na hora do almoço, diminuindo um pouco na parte noturna. Exercícios aeróbios mais frequentes. No inverno você, por causa do frio mesmo, você treina com uma frequência diferente, então no verão você fica mais motivado. Também eu aproveito, devido ao calor, a ingestão de água, bastante água. E eu acho que se você souber fazer um treino diferente, com qualidade, os seus ganhos serão muito melhores. Não tenha medo dos nutrientes. O nosso corpo ele precisa de todos os nutrientes para ele poder funcionar de maneira saudável e equilibrada, para a gente poder desempenhar as nossas funções normais. Eu sei que hoje em dia muito se fala não corte gordura, corte carboidratos, mas nós precisamos da gordura, dos carboidratos e das proteínas em maneira equilibrada para o nosso corpo funcionar, para ele desempenhar todas as funções, para a gente poder aproveitar aí a nossa vida ao longo do dia, aproveitar as nossas férias e as festas. Então não restrinja, não corte nenhum dos grupos de alimentos. O que você deve fazer é se alimentar de maneira equilibrada, um pouco de cada alimento. Todos os nutrientes eles são importantes para o nosso organismo, para o funcionamento normal do nosso organismo, né? Então hoje em dia tem pessoas que comem muita proteína e acabam não consumindo muito carboidrato. O carboidrato ele dá energia para o nosso corpo funcionar, né? E também o excesso de proteína, se a gente come proteínas em excesso, ele também vai ser estocado no nosso corpo em forma de gordura. Por isso que tem que ter um equilíbrio entre todos os nutrientes. Nessa imagem nós podemos ver ao lado esquerdo fontes de carboidrato, né, alimentos fontes de carboidrato, e ao lado direito alimentos fontes de gordura de boa qualidade. Faça as pazes com a comida e também com o seu corpo. Isso significa consumir alimentos que você goste, que realmente te dão prazer, que você possa consumir sem culpa. E atividades físicas também que te deem prazer, que você não faça por obrigação. Entenda que não existem alimentos permitidos e proibidos, né? Todos são alimentos, o que importa é o equilíbrio. Ao mesmo tempo também não existem alimentos emagrecedores ou alimentos que engordam. Tudo vai depender de como você está comendo, da quantidade, da qualidade daquela alimentação.
Para ter uma alimentação saudável, você não precisa excluir da sua alimentação alimentos que você goste, né? O que importa é consumir com moderação. Desde que a pessoa não tenha uma restrição por conta de saúde, ela pode consumir de tudo de maneira equilibrada, com moderação, ela não precisa excluir absolutamente nada da dieta dela. Caso ela tenha uma restrição alimentar por algum problema de saúde, aí sim ela vai precisar de um acompanhamento mais específico e talvez restringir alguns alimentos. Mas isso é um caso de saúde, um caso bem específico. As pessoas, de maneira geral, que não têm a saúde comprometida, elas podem consumir todos os alimentos que elas gostam, desde que haja equilíbrio e moderação. O alimento, ele é nosso amigo, assim como o nosso corpo, ele é nosso amigo, não é nosso inimigo, né? Então a gente não precisa ficar lutando contra o corpo e contra o alimento. A gente pode consumir de maneira saudável, de maneira equilibrada, porque a alimentação, ela serve para nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa alma, ela tem também uma função cultural, uma função social. Comer com prazer e sem culpa. Hoje em dia as pessoas têm muito aquele discurso que ou você é saudável ou você tem prazer. E não é bem assim, né? Os estudos já mostram que as pessoas que consomem, que se alimentam com prazer, elas têm menos tendência a ganhar peso. Porque você pode consumir alguma coisa que você goste com prazer. O que importa é a moderação, é o equilíbrio. Porque comer com prazer não significa exagerar, não é gula. Comer com prazer é saborear cada pedaço e com moderação, e perceber quando você já está saciado e parar. Coma de maneira consciente. Preste atenção à sua alimentação. Já está comprovado que quando estamos atentos fazemos melhores escolhas e comemos menos. Alimente-se de preferência sentado à mesa. Respire fundo antes de comer. Não tenha distrações como TV, celular, revistas. Coma devagar. Mastigue e sinta os sabores. Coma com tranquilidade e paz. Se organizar é muito importante, principalmente agora nesse período aí, então que a gente vai ficar em festas e férias, que a gente vai ter uma oferta maior de alimentos, né? Então se a gente conseguir se organizar, comprar as coisas que a gente gosta, que a gente tem ali à mão para consumir, fica mais fácil de você ter. Se você tiver ali sempre frutas frescas, verduras, você vai conseguir consumi-las, mas para isso você precisa se organizar. Então fazer uma listinha de compras, ir com quem compra na sua casa, ou se você vai você mesmo, ou pedir mesmo pela internet que as pessoas entregam, né? Hoje em dia muitos mercados entregam, mas você tem que estar organizado, o que você vai consumir ao longo do dia. Quando a gente tem essa organização, quando a gente tem tudo à mão, facilita muito que a gente faça melhores escolhas. Aqui é um exemplo de cardápio, né, que você pode montar com a sua família de acordo com o que vocês gostam de consumir, fica mais fácil de se organizar, né? E na sequência tem uma lista de compras também para quem vai ao mercado saber o que vai comprar, para que você tenha esses alimentos aí à mão ao longo do seu dia a dia, para que você possa consumi-los de acordo com o que você escolheu. É importante a gente procurar novos hábitos que a gente consiga manter. Então não adianta a gente fazer coisas muito radicais, por exemplo, eliminar grupos de nutrientes da nossa alimentação habitual, porque a gente não vai conseguir manter. Pensa agora no que é o período de festas, de confraternizações, né? E a pessoa ali elimina o carboidrato. Invariavelmente ela vai conseguir manter por um curto período, mesmo porque o nosso organismo ele precisa dos nutrientes, carboidrato, proteínas e gordura e também dos micronutrientes. E essa pessoa, quando ela faz essa restrição, como é que ela vai aproveitar? Como ela vai ter prazer nas festas? Porque ali invariavelmente vai ter alguma coisa no carboidrato, gordura e proteína, né? Então se ela restringe um desses nutrientes, como ela vai aproveitar? Como ela vai sentir prazer? Né? E como ela vai manter isso também depois ao longo das férias e ao longo do ano? Então vai ser algo muito pontual, por isso que não é indicado. O indicado é a gente fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com a alimentação, com o nosso corpo, consumir de tudo de maneira moderada e com equilíbrio, e para a gente conseguir manter, porque o que importa não é a gente buscar perfeição, mas a gente buscar uma constância, algo que a gente consiga fazer no nosso dia a dia por um longo período de tempo. Perceba que é mais fácil você andar um passo de cada vez. Então, metas realistas e pequenas são mais fáceis de você mudar a sua alimentação como um todo. Então comece pequeno. O que você pode acrescentar no seu dia a dia? Foque no seu bem-estar e na sua saúde, não tanto no seu peso. O que você pode fazer hoje para mudar a sua alimentação? Eu posso consumir um pouco mais de frutas e verduras. Então já comece agora isso. Já comece essa estratégia, essa pequena meta. E vá aumentando gradativamente o tanto que você consome. Isso vai ser uma mudança de hábito eficaz. Você vai conseguir mantê-la ao longo do seu ano e por toda a sua vida.
E não perca nosso próximo encontro. No próximo vídeo nós vamos falar de como perder peso sem fazer dietas. Até a próxima!